Uma boa noite a todos. Estamos aqui iniciando agora mais uma edição do nosso programa Biomedicina em Ação. Estamos em nossos estúdios aqui com Letícia Mick, uma biomédica formada pela Seller Faculdade e mestrada na área de genética na Universidade Federal de Santa Maria. Ela nos esclarecerá mais sobre o nosso assunto, que é a síndrome de Down de hoje. Poderá tirar dúvidas e concluir o assunto para nós. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui contigo no teu programa. Seja bem-vindo. Então, agora eu falarei sobre a síndrome de Down, que não é uma doença, ela é uma alteração genética produzida por um cromossomo a mais no par 21. Todos nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos em todas as nossas células do nosso organismo. Esses cromossomos, eles são recebidos pelas células embrionárias dos nossos pais no momento em que ocorre a fecundação. Então, 23 cromossomos são dos espermatozoides do pai e 23 cromossomos são do óvulo da mãe. Juntos, eles formam o ovo ou o zigoto, que é a primeira célula do nosso organismo. Essa célula começa a se dividir e formando novas células até formar o organismo. Isso quer dizer que a primeira célula é uma cópia, as outras células que estão se formando são cópias idênticas da primeira célula, do ovo ou do zigoto. Os nossos cromossomos, eles carregam milhares de genes que determinam todas as nossas características. Desses cromossomos, 44 são denominados regulares e são formados por pares de 1 a 22. O restante são denominados cromossomos sexuais, que o XX é o das meninas e o XY é dos homens, dos meninos no caso. Então, o que ocorre para que uma pessoa tenha 47 cromossomos ao invés de 46 e assim possuir a síndrome de Down? Cientificamente, isso ainda não foi comprovado. Há estudos que estão tentando comprovar isso, mas acredita-se que é ou o espermatozoide masculino que contenha 24 cromossomos, ou é o óvulo feminino com 24 cromossomos. E então, por isso, a síndrome de Down é conhecida também como trissomia 21. Conferindo nosso e-mail agora, temos uma pergunta muito interessante da acadêmica da Seller Faculdades. O nome dela é Thaís. Passo a você, Letícia, para que você possa responder a dúvida da nossa internauta. Boa noite, Aline, aí nos estúdios. Boa noite, Letícia Mick. Então, a minha pergunta seria, por que a idade influencia tanto na síndrome de Down? Bom, como nós sabemos, entre 3.000 pessoas nascidas, uma pode ter síndrome de Down quando a mulher tem menos de 30 anos. Já entre 30 e 35 anos, essa média cai de 600 pessoas vivas, uma ter síndrome de Down. E já a pessoa que tem 45 anos a mais, a mulher, essa probabilidade é de 50 por uma pessoa. Por que a idade influencia tanto? Então, boa noite, Thaís. Uma explicação do efeito da idade ocorre na ovogênese. Quando uma criança nasce, os ovócitos encontram-se na prófase primária. Logo após o nascimento, interrompe-se a meiose e esse período dura de 12 a 50 anos, no caso da menarca até a menopausa. Quanto mais longo for esse período, por mais tempo a pessoa permanece com as suas meioses interrompidas. E mais influências ambientais podem ocorrer, como, por exemplo, radiações, medicamentos e infecções, podendo assim alterar a segregação dos cromossomos, originando, em consequência disso, células aneuploides. Esperamos então que a acadêmica Thaís esteja satisfeita com a resposta que a nossa biomédica Letícia propôs a ela e que tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre este assunto. Então, assim, doutora Letícia, relacionada às características, a gente sabe que tem um caso de famosos, né, que é a filha da Tiziane Pinheiro, que é portadora dessa síndrome. Teria como tu especificar para nós um pouquinho mais sobre essas características que eles possuem? Então, a maioria, né, possui o cabelo liso e fino, os olhinhos um pouco puxados,
o céu da boca deles é encurvado, com o menor número de dentes, e pode acontecer de eles colocarem a língua para fora também. As mãos só tem somente uma linha, uma maior dobra no quinto dedo. Os pés deles, a separação é grande entre o primeiro e o segundo dedo. A cabeça é um pouquinho achatada para trás, o nariz é pequeno e achatado, o pescoço ele é com muita gordura na nuca e os músculos deles são moles e a gente chama isso de hipotonia. Localizamos agora uma pergunta aqui em nosso e-mail sobre as trissomias, relacionada às 3 trissomias que tem, né? A trissomia 21, a de translocação e a do mosaico. Tem como você esclarecer isso para nós melhor, doutora Letícia? Então, há 3 tipos de anomalias cromossômicas ou variantes. A trissonomia simples, que é a padrão, a pessoa então possui 47 cromossomos em todas as suas células, e esse caso ocorre em cerca de 95% dos casos de síndrome de Down. A causa da trissonomia simples do cromossomo 21 é a não disjunção cromossômica, que é um defeito da segregação de cromossomos homólogos ou de cromatídeas irmãs, resultando assim na formação de gametas com mais ou menos material genético que o normal. Já a translocação, o cromossomo extra do pai 21 fica grudado em outro cromossomo. Nesse caso, embora o indivíduo possua 46 cromossomos, ele é portador sim da síndrome de Down. Ocorre em cerca de 3% essa translocação. Já o mosaico é a alteração genética que compromete apenas uma parte das células, ou seja, uma parte das células fica com 47 cromossomos e a outra parte da célula fica com 46 cromossomos. Isso pode ocorrer ocorre em 2% dos casos. E em relação também a eles serem mais propícios a terem infecções e desenvolverem doenças mais rápidos do que os outros, tem alguma coisa a ver com essa síndrome? Sim, eles podem ter mais contato direto com infecções e a desenvolverem mais facilmente o câncer, porque eles possuem uma imunidade baixa. Para finalizarmos, então, eu quero agradecer a presença da doutora Letícia aqui em nossos estúdios, que nos esclareceu dúvidas e pôde nos ensinar mais sobre essa síndrome. E para finalizar também, passaremos um vídeo sobre pessoas portadoras dessa síndrome, para que fique bem claro sobre as características e o dia a dia dessas pessoas. Eu que agradeço, Aline, a oportunidade de poder comparecer no seu programa e ajudar a esclarecer mais dúvidas sobre a síndrome de Down. Ele quer, né? Viu o pé? Cuidado sobre ele. Toma uma aguinha.